Olá amigos do canal Retorno da Glória, que o Senhor Jesus, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, reine constantemente no trono dos seus corações. Bom, esse é o terceiro vídeo da série Preparação para as Cenas Finais e se vocês acharem essa uma mensagem importante também reavivadora, então compartilhem ela com seus irmãos na fé, ok? Veja, meus amigos. Nós vivemos em um momento em que o mundo não está apenas indiferente com a questão da decadência moral, mas ele está censurando e também cancelando aqueles que se levantam a fim de tentarem reerguer os valores morais bíblicos. Mas, como conhecedores da última importantíssima mensagem a ser dada ao mundo, e sabendo que as cenas finais se encontram bem diante dos nossos olhos, então, não podemos de forma alguma nos conformarmos com os mundanos e passarmos a ser, ainda que aparentemente em menor escala do que eles, indiferentes com a santidade e com a obediência que Deus exige dos seus filhos, pois está escrito: assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 3, versículo 16. Veja, a forma figurada expressa na carta à igreja em Laodiceia de vomitar de sua boca, além de se referir à final sacudidura, ela também significa que o Senhor Jesus não pode oferecer suas orações e expressões de amor ao Pai, apresentando o nome daqueles que insistem em permanecer indiferentes. E ele também não pode aprovar de modo algum a forma com que essas pessoas ensinam a palavra de Deus e nem o trabalho espiritual que elas fazem. E ele também não pode apresentar seus serviços religiosos diante do seu Pai com o pedido de que a graça lhes seja concedida. E resumindo, aqueles que desde agora vão se colocando em uma posição de serem finalmente e definitivamente vomitados da boca de Cristo, apesar dos seus lábios hoje louvarem a Deus, pelo fato dos seus corações estarem longe dele, então não podem receber as graças que o Senhor deseja para eles conceder. E diz o Espírito de Profecia: caso a cortina pudesse ser erguida, poderíamos discernir os propósitos de Deus e os juízos que estão prestes a vir sobre o mundo condenado. Se pudéssemos ver nossa própria atitude, temeríamos e tremeríamos por nossa salvação e pela dos nossos semelhantes. Fervorosas orações e angústia de coração quebrantado seriam elevadas aos céus. Choraríamos entre o pórtico e o altar, confessando a nossa cegueira e rebeldia espirituais. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 408. Amigos, em O Desejado de Todas as Nações é dito que João Batista tinha uma comunhão tão íntima com Deus que, embora não estivesse constantemente vendo, todavia, constantemente ele estava sentindo o mundo espiritual à sua volta e ele conseguia reconhecer as coisas ocultas aos seus olhos, de maneira que a sua vida era uma constante oração. E a verdade é que devemos ter uma comunhão tão intensa com o celestial que, pelos olhos da fé, a cortina que separa o visível do invisível esteja constantemente removida para que compreendamos as cenas que não apenas estão acontecendo na terra, mas também as cenas do juízo que se seguem no céu. E, se assim nós procedermos, teremos então uma constante intuição de que o Senhor não tolerará por muito mais tempo a maldade crescente neste mundo e, por fim, ele enviará os seus juízos. E sabendo disso, então, viveremos uma vida de constante oração e súplicas ferventes por nossa própria vida e pela vida daqueles que estão ao nosso redor, sabendo que muito pode a oração do justo em seus efeitos. Isso conforme está escrito em Tiago 5, versículo 16. Veja, meus amigos, nós estamos na segunda semana da COP26. E quando assistimos aos noticiários, tanto na TV aberta como nas redes sociais, nós vemos que em Glasgow, muitos estão protestando para que os líderes mundiais, os quais estão à frente dessa conferência, tomem medidas urgentes com relação ao clima. E a verdade é que, simbolicamente, essas pessoas estão tocando a trombeta das suas ideologias de tal forma
que o mundo inteiro está olhando para esse congresso na Escócia e muitos ficaram tão envolvidos com os apelos desses jovens e também desses adultos que estão agora torcendo para que medidas urgentes realmente sejam tomadas com relação ao aquecimento global e com todas as questões que envolvem a ecologia. E irmãos, nós também devemos tocar uma trombeta e dar um sonido certo a ela. E essa trombeta que devemos tocar é infinitamente mais importante do que o assunto do meio ambiente. Contudo, esses jovens e esses adultos que defendem a causa da ecologia estão sendo extremamente mais zelosos no trabalho deles do que nós estamos sendo em nosso trabalho. Portanto, primeiramente toquemos a trombeta dentro da igreja, entre o povo de Deus, chamando todos a santificarem, a viverem um constante jejum de tudo aquilo que é pecaminoso, pois o povo de Deus deve se santificar. Os anciões e os mais jovens, os casados e os solteiros, devem todos se comoverem com a situação espiritual do remanescente de Deus. Os sacerdotes, os ministros do Senhor e todos aqueles que estão à frente da igreja devem estar chorando entre o alpendre e o altar, suplicando que Deus poupe o seu povo e não o entregue ao opróbrio. Amigos, precisamos agora nos converter ao Senhor de todo o nosso coração, e isso com choro e com pranto. Nós devemos rasgar os nossos corações e não apenas rasgar o verbo dizendo o que é certo e o que é errado dentro da igreja, mas muito mais do que apresentar a verdade presente, devemos nos converter ao Senhor nosso Deus a fim de obtermos graça e misericórdia para este tempo que está logo à nossa frente. Bom, conforme a carta à igreja em Laodiceia, nós estamos, não como corpo doutrinário, mas individualmente, nos apostatando da verdade para os nossos dias. Contudo, depois da apostasia e amarga retribuição que Israel recebeu de Deus, vemos que a mensagem divina de graça ao povo arrependido foi: portanto, eis que eu atrairei e levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. E lhe darei as suas vinhas dali e o vale de Arcor por porta de esperança. E ali cantará como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Oséias 2, versículos 14 e 15. Amigos, assim como ao antigo Israel, as advertências, admoestações e promessas pertencem a nós, para quem já são chegados os fins dos tempos. Portanto, não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. 1 Tessalonicenses 5, versículo 6. E olhemos por nós para que não aconteça que o nosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida e venha sobre nós de improviso aquele dia. Lucas 21, versículo 34. E então, oremos e vigiemos para não entrarmos em tentação. Bom, meus amigos, nós vamos ficando por aqui. E se esse vídeo falou ao seu coração, então deixe o seu like e também faça um comentário para fortalecer os irmãos na fé, ok? Então, um grande abraço a todos vocês e até a próxima.